Lá em casa todo mundo ó. Lá em casa todo mundo ó. Só quem não toma banho na piscina é a vovó. Lá em casa todo mundo ó. Lá em casa todo mundo ó. Só quem não toma banho na piscina é a vovó. Parte do processo do Weiwei sempre é o de desenterrar raízes culturais. All my shows have this temptation, but especially in Brazil, I have a great fascination. So work with craftsmen, some traditions, some techniques. O Chacrinha, ele é um ícone, um dos maiores, ou talvez o maior ícone pop da cultura brasileira. Para mim é um exemplo de brasileiro. Eu acho que é uma alma brasileira. Muito bem. Quando você faz uma coisa bem feita, equilibrada e tal, você necessariamente está fazendo beleza. Eu costumo dizer que quem sabe fazer um gesto de carinho pode fazer arquitetura. Olá para você que me assiste aqui no programa Metrópolis, na TV Cultura. Hoje vamos falar sobre músicas que são capazes de traduzir sentimentos coletivos. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Olá, boa noite. Quando se fala de história da televisão brasileira, bordões como quem quer bacalhau? Vai pro trono ou não vai, Cunha Júnior? Conhece, né? Claro que sim, é. São frases que reacendem na memória dos mais velhos as lembranças dos programas de auditório, fenômenos de audiência comandados por Chacrinha. Quem não se comunica, se trombica. Aquela outra famosa dele. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Eu acho que aí em casa tá todo mundo lembrando das frases. Tem outra, a gente vai lembrando, uma puxa a outra. A história de Abelardo Barbosa já tinha virado musical, um documentário também. Na próxima semana agora estreia na telona como ficção, né? Direção do Andrusha Waddington, o longa se chama Chacrinha, o Velho Guerreiro. É um retrato biográfico divertido e por vezes polêmico de um dos maiores comunicadores da TV. Para começar a dizer que esse filme dá a impressão, acho que a atmosfera que ele cria é de a gente estar no sofá da nossa casa revivendo aquilo tudo, né? Exatamente, né? Tá passando um filme. O Chacrinha, todas as experiências que nós tivemos, a gente percebia de que, além das pessoas estarem vendo a história do Chacrinha, todas as pessoas estavam vivenciando alguma memória, alguma história que viveram vendo o Chacrinha. Agora, uma pastela para Rita Cadillac! Teve uma opção artística nossa de fazer um recorte da trajetória profissional dele, onde os programas, eles são um personagem, mas a gente conta a história do Abelardo através dos bastidores. Você conta um pouco a história do entretenimento migrando da rádio para a televisão, um pouco da evolução da música brasileira em todos os seus gêneros, né? Então é uma viagem musical. Até curioso, né, que vocês retratam assim até esse lado dele, né, um pouco mais obscuro, onde ele briga com todo mundo e sai de emissora e volta para emissora, quer dizer, vocês criaram essa atmosfera. Mas isso era ele. Quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. E aí o filme mostra os bastidores, a dificuldade de ser o Abelardo Barbosa. Ser o Chacrinha, por ele era ótimo, mas até o momento dele entrar e para começar a ser, ele achava que ele ia ter diarreia, que ele ia não aguentar, ele usava fralda, hein? Já usou fralda inclusive. Tô com uma dor de barriga arretada. Bota 3 cuecas.
tive uma ideia melhor. Talvez o que desperte a atenção também muito das pessoas é a oportunidade de conhecer algo que elas não tiveram oportunidade de ver, né? Não é só aquele resultado que estava ali na tela. Então acho que isso o filme também consegue mostrar bem, né? O Chacrinha, sem ser Chacrinha, o Abelardo, a relação com a família, a relação com o trabalho, a relação com o poder. E além desse palhaço maravilhoso, ele era um camarada muito corajoso, a maneira dele para enfrentar o establishment, né, o que está estabelecido, para enfrentar os poderosos. Ele é um cara que ele brigou com a censura, ele brigou com a igreja, ele brigou com os intelectuais, ele brigou com todo mundo até ter o reconhecimento dele como o gênio que ele era. Né? É o quê? Esse sujeito vai mudar de emissora outra vez. Amanhã logo cedo você liga pra eles e... Alô? Esse sujeito briga com todo mundo. O Chacrinha, ele é um ícone, um dos maiores, ou talvez o maior ícone pop da cultura brasileira. Pra mim é um exemplo de brasileiro. Eu acho que é uma alma brasileira. Muito bem. Esse filme ele vem para tentar dar esse afago que o Chacrinha fazia de unir a família, de tentar dar um carinho no brasileiro e falar assim, vamos dar uma risada juntos, sabe? Vamos se emocionar juntos, vamos torcer por um herói aqui que a gente realmente precisa se orgulhar, entendeu? O Chacrinha continua sendo um campeão de audiência. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. Metrópolis agora fala de cinema. A gente tem o prazer de receber, nessa noite aqui no estúdio, a atriz Vera Holtz. Boa noite, Vera. E o diretor Evaldo Mocarzel. Os dois estão aqui para falar do filme Quatro Irmãs. Um filme que me sensibilizou muito. É um filme que faz a gente mergulhar nas memórias de infância, de adolescência da Vera Holtz e também das três irmãs, a Teresa, a Rosa e a Regina. E não me lembro. Como é que eu posso esquecer tudo aquilo que eu amei? E é difícil, né? É difícil para uma atriz acordar às vezes sem memória. A ideia surgiu lá no Rio de Janeiro, o Evaldo era dramaturgo de uma obra que eu estava dirigindo com o Guilherme Leme, e ele se ofereceu, aí eu queria fazer uma homenagem ao Casarão. E é o Casarão da sua família, da minha família Holtz, 100 anos. Exatamente, fazendo 100 anos, 2016, né? Ele é de 1916. Aí o Evaldo se ofereceu, eu não acreditei muito em princípio, porque eu não entendia muito esse universo, né? Produzir um documentário, para mim, era uma coisa muito distante. Aí o Evaldo entrou, começou realmente a me entrevistar sobre pai, mãe, irmãs, e depois ele escreve um roteiro rigoroso e nós fizemos o roteiro que ele escreveu. Agora, você escolheu, por causa dessa história do Casarão e das suas irmãs, você e o Evaldo escolheram se concentrarem ali, na infância, na adolescência. Sim. Era isso que vocês queriam? Sim. O período que eu vivi com as minhas irmãs, né? Entendi. O período que eu fiquei em Itatiba, porque com 23 anos eu já vim para São Paulo, fiz escola dramática. Então eu já afasto de tudo. Mas foi o período que nós éramos uma família, todo mundo morando junto ainda, né? Entendi. Depois que explode, cada um vai para um lado. Como é que você trabalhou esse roteiro, Evaldo? O que você queria no início? Não, na verdade, tudo que eu queria no início é fugir de um vídeo doméstico, né? Fazer uma obra de arte a partir dessa busca de memória. E Vera me disse que ela não estava mais partindo, que ela estava num momento de retorno a esse, digamos, a essa infância, essa adolescência, o bem mais precioso dela, que era a família. E aí a gente ficou 3 meses, eu entrevistava e devolvia através de monólogos o que ela falava da mãe, do pai, das 3 irmãs, da Rosa, Teresa e Regina, e dela mesma. E você, além de estar mergulhando tão profundamente, ainda faz a sua mãe. Esse foi um momento muito emocionante, não só para mim, para as minhas irmãs. Eu sou muito parecida com a minha mãe. E eu não sabia disso. Porque quando eu guardo... Cadê a minha mãe faleceu? A mãe faleceu, eu guardo um pouquinho uns pedacinhos delas, né?
com pedacinhos de roupa que eu deixo em casa. Eu tinha guardado o sapato da mamãe, um sapatinho, a mamãe tinha muita dificuldade de sapato, falei, eu tenho que guardar esse sapato, porque a mamãe tinha tanta dificuldade. O tailleur, o chemisier, né, que ela usava, colar, bob, e tudo era dela. Quando eu coloquei, a peruca era uma brincadeira, você vê que é tudo, né? Aí eu falei, não acreditei. Minhas irmãs conversaram comigo como se eu fosse mamãe. O Evaldo pediu para elas fazerem isso, né? Conversa com a Vera como se fosse a dona Terezinha. Nossa, gente, mas isso é quase uma sessão de terapia ali, de regressão. Não, elas faziam criança, elas riam. Elas ficavam em nome mamãe, ficavam rindo. Depois a minha tia era viva, a tia Inês, eu mandei para a tia Inês as fotos para provocar a minha tia. Minha tia quase teve um colapso de ver. E para segurar essas 4? Não, aí entrou em cena o tenente-coronel Evaldo Mocarzel, porque eram muito bagunceiras, entendeu? Só queriam cozinhar e bom um bocado. Tatuí é a terra do doce, né? Se comia. E aí eu tive que na verdade, é tudo. Esse filme ele é muito simples, é um filme muito intimista, mas ele é muito rigoroso na forma. A gente reproduziu diferentes planos emblemáticos da história do cinema, de Mônica e o Desejo, do Bergman, de Persona, do Bergman, e também alguns outros planos em que se olhava deliberadamente para o olho negro da lente como uma tentativa, no caso da Vera, de resgate de memória. Então, assim, sinopse básica do filme. As 4 Irmãs é um documentário sobre uma atriz enfrentando lapsos de memória, tentando, através do cinema, resgatar esse bem mais precioso que é a memória da infância e da adolescência dela. Mas eu acho que vocês ficaram aqui de alguma forma. Então casaram, tiveram filhos, né? Eu acho que e de alguma forma você tem um modelo familiar de educação dos filhos. Eu não tive isso, né? Então eu estendo a minha infância, minha adolescência, levo comigo determinados sentimentos até obviamente que isso veio à tona eventualmente, porque eu já achei que tinha superado isso tudo, quando eu percebi que, quando eu estou num estado emocional muito forte, isso reaparece na minha vida. Vocês ficaram muito tempo ali naquele casarão e eu imagino, e você gosta do inesperado, né? Eu já vi você falando muito a história que o documentarista não pode fugir do inesperado, tem que ir ao encontro dele, né? Tem que trabalhar o inesperado como um elemento de composição do filme, para não virar um filme de tese. Entendi. E no caso desse filme, por exemplo, ele é um filme completamente ficcionalizado e nós estávamos em busca da Vera Lúcia, que é a menina de Tatuí. E ela irrompe no filme, né, num momento muito forte, né, numa... Fale você. Sim. Essa coisa do feminino que você estava falando. Eu fiquei menstruada durante o filme. Eu tinha 63 anos na época, já nem sabia mais o que era isso. E o Evaldo até ficou culpado, achando que tinha exigido demais da menina, né? Mas eu chamando papai, chamando mamãe, com 3 irmãs. E eu fui para algum lugar, que eu não sei que lugar que foi, e de repente eu tinha novamente 18, 19 anos. Isso é impressionante. Não, isso foi realmente impressionante. Isso é impressionante. E ele gravou e falou, não, isso vai ter que entrar, Vera, isso vai ter que entrar. Porque você fala isso. Porque eu falo sobre isso. Porque essa menstruação foi justamente essa irrupção do inesperado de uma menina que a gente tanto buscava, mas tinha que ser colocado no filme com muita delicadeza também. Eu acho que eu tinha esquecido como dói. Mas ao mesmo tempo eu até achei a coisa mais bonitinha do mundo, assim. De repente eu senti que a minha perna estava tingida de vermelho. Agora, o feminino. Vocês 4 juntas, às vezes são uma só, né? Aquela imagem que a montadora fez, né? Quando ela coloca uma imagem de uma em cima da outra, em cima de outra, em cima de outra, é muito verdadeiro aquilo, né? Como a gente tem uma conexão mesmo, né? As irmãs têm uma ligação muito profunda, né? Como realizador, eu achava muito... Porque Vera é uma grande atriz. Eu queria trabalhar com ela um pouco assim, como um instrumento. Então, de repente, por exemplo, o monólogo dela,
eu reescrevi as próprias palavras dela. E ela falava, nossa, esse texto está bonito. Eu falei, mas é seu. O Zé Miguel Wisnik, se não me engano, com o Caetano, eles fizeram uma música em homenagem à Cacilda, que a Bethânia canta, que é fingir, fingir, fingir e atingir o ser de atriz, né? E no caso, acho que isso foi uma bússola de linguagem para mim, porque por trás desses seres truqueiros que são atores e atrizes, encontrar essa essência por trás de todos esses cacuetes teatrais e, de alguma maneira, trazer a essência dela, que é essa menina de Tatuí. Tereza e Vera brigam com a Rosa, porque acham que a Rosa protege a Regina, que briga com a Vera porque acha que protege a Tereza. Nas redes sociais hoje, muita gente inventa ali uma história. É ficção. É ficção. Inventa uma história que fica como uma memória ali. Exatamente. E aí o Facebook vai te lembrando, há 4 anos aconteceu isso. Aí tem aquela foto que você olha e fala, nossa, eu estava feliz ali nesse momento, estava ali Mas naquele é uma lugar. identidade ficcional. Também é, né? Vai lá, posa, né? Como eu quero ser visto, né? Eu quero ser visto na academia, não sei o quê, eu quero, né? E ele cria, é uma identidade criada também. Agora, a sua ação no Instagram já é diferente disso, e no Facebook. Também, é performance, É uma outra coisa daí, né? Já entra para um outro lugar. São imagens que têm um conceito por trás. Vera é formada em artes plásticas. Ela é uma atriz que né, você fez design. Truqueira e Não, mas a sua formação é de uma artista plástica. E ela encontrou nas redes sociais uma maneira de confeccionar obras e ela cria umas imagens poderosíssimas que às vezes ela está tomada pela imagem e ali ela não tem intermediários, não tem roteiristas, não tem diretores, não tem dramaturgos, não tem encenadores. É a criação mais genuína de uma atriz performando. E assim, só para... É um exercício, né, para você, criativo. A hora que alinhou, assim, né, expandiu, quando eu percebi aonde eu queria ir, mas foi a cabeça... E as imagens, vem imagens... Algumas imagens eu são meio premonitórias, outras... Eu realmente, a pessoa me provoca também, você não vai fazer nada sobre isso, cara? Vou fazer, deixa aí. Tem coisas que realmente eu não consigo fazer. E não tenho também compromisso com o tempo, né, de publicar X, não tenho nada disso. E os seguidores já sabem que eu sou instável, né? O instável do Instagram. Muito bom, né? 1.300.000 seguidores, né? É bastante. Bastante, né? Quando eu fico pensando... Não é? Que estão... É uma linguagem diferente, né? Claro. E eles, muito jovens também, muitos seguidores jovens. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês a gente está aqui nesse período eleitoral, com o Brasil dividido, com as tensões totalmente acirradas, e a gente vê muitos artistas se posicionando, muitos deles contra o candidato Jair Bolsonaro, e a gente também vê a reação das pessoas contra esses artistas. Assim, eu vejo muito ataques aos artistas. Como é que vocês avaliam esses ataques aos artistas? As pessoas dizendo sobre a Lei Rouanet, criticando o posicionamento dos artistas. A arte sempre esteve nesse lugar, mesmo vocês acham que está acontecendo alguma coisa diferente? Eu acho que o artista é muito forte e continua, né? Eles continuam ali reivindicando e publicando, né? E eu acho que isso a gente sempre teve nunca foi muito fácil, não. Nunca foi fácil, né? Não é de agora. Não é de agora, não. Eu acho que essa resistência a gente já tem. Esse diálogo e essa resistência, esse não diálogo também. Esse não diálogo, esse atrito, eu acho que isso sempre existiu. Não é algo que te assusta? Não, a arte é muito maior que isso tudo, gente. Eu, na verdade, eu estou muito assustado com esse momento histórico, que é um momento triste e que beira a intolerância, né? Em que as pessoas estão muito maniqueístas e, enfim, é um momento de muita apreensão, assim, e que a gente vê as famílias divididas, as pessoas divididas, né? A gente está, enfim, a gente está vivendo um período histórico muito difícil. Eu espero que
que novos ventos surjam, porque esse discurso da intolerância em prol de uma visão higienista contra a corrupção, e isso já gerou, sabe, a ditadura militar, ou seja, botou Jânio no poder, isso já gerou o caçador de Marajás, Fernando Collor de Mello, e hoje a gente vive um momento de um alerta de perigo, que a gente tem que ter muito humanismo, entendeu? Para não se destruir, sabe? É tudo em próximo, função né? da descrença, né, que os políticos conquistaram, né? No Brasil contemporâneo, né? Vera Holtz, Evaldo, que prazer tê-los aqui. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. E daqui a pouco está aberta a exposição do artista chinês Ai Weiwei no Ibirapuera. ...70 obras de arte pesando ao todo 500 toneladas, distribuídas em 8.000 metros quadrados. E tudo de um mesmo artista. A gente está falando de Raiz, mostra do chinês Ai Weiwei, que acaba de abrir na Oca do Parque do Ibirapuera. É a maior exposição com trabalhos dele feita no mundo. Big is beautiful. Traduzindo, grande é lindo. E nada como a Oca para receber as obras gigantes de Ai Weiwei. Espaço, liberdade total. Ele colocou uma condição que ele jamais trabalharia sob qualquer espécie de tutela. Todo o desafio era como é que a gente vai fazer a maior exposição já feita de um artista individual, né, no Brasil, com a escala que essa exposição tem, sem utilizar a lei de incentivo, sem utilizar recursos públicos. Ele veio com um olhar de explorador, um olhar de descoberta. Uma dessas descobertas se deu em uma reserva natural em Trancoso. Weiwei se fascinou com uma árvore de 1.200 anos de idade, que apesar de morta, continua de pé. Segundo ele, era uma necessidade espiritual fazer uma reprodução daquilo. Mas claro que surgiram dificuldades, das mais diversas. Strike of the big cars and all paralyzed or shipping of materials never arrive on time, or 20, 30 people will sit there just waiting. E aí a gente modelou essa árvore milimetricamente com silicone de joalheria, que pega cada dobra, cada curvinha, e hoje esse molde chegou na China e vai ser fundido numa árvore de 250 toneladas, que a gente sabe lá onde vai existir, onde vai ficar. É essas coisas que a arte permite a gente fazer, umas loucuras. Straight é uma obra que, pela primeira vez, está sendo apresentada por completo aqui. Sim, Straight nunca coube em nenhum museu no mundo. Em português, straight quer dizer reto. Ai Weiwei recuperou e desentortou as estruturas de aço das escolas destruídas por um terremoto em 2008 em Sichuan, onde morreram 5.000 crianças. O governo chinês escondeu o número de mortos. Isso na China é tratado como um segredo, né? Ele foi acusado de espionagem por tentar descobrir o nome das crianças que haviam morrido na escola. Essa obra também ela tem a ver com um processo de reconstituição de memória, que é uma coisa que aconteceu com o pai dele, né? Porque quando ele ficou durante 20 anos em campos de trabalhos forçados na China, né, ele teve que queimar todos os livros, e queimou todos os livros na frente do filho. E ali eu acho que é o ato fundador, né, do nascimento do Weiwei como artista. Parte do processo do Weiwei sempre é o de desenterrar raízes culturais, aquelas coisas que estão se perdendo numa sociedade, ele vai atrás. Almost all my shows have this temptation, but especially in Brazil, I have a great fascination. So work with craftsmen, some traditions, some techniques.
mas ele não tinha muita familiaridade com a cultura brasileira, né? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ele tratava tudo como South America. No último ano ele se aprofundou bastante, foi atrás dessa história e ficou impressionado com a questão da escravidão, ficou impressionado com a questão política. Tem toda essa questão, né, da brasilidade e tem a questão da sexualidade que ele explorou nessa obra. Das duas figuras que estão em cima do seu colchão. Esse é o fetiche da exposição. Ele falou uma coisa muito engraçada que ele começou a ter no Brasil, uma coisa que ele nunca tinha tido, que eram sonhos eróticos. Né? E aí, ele lá de Berlim pediu pra gente, vocês precisam achar uma mulher. Né, uma mulher da Bahia para vocês. Ele nunca encontrou essa mulher. Entendeu? Eu achei que sim. Não, esse sonho erótico nunca aconteceu. E aí ele me liga e fala, eu preciso de um favor seu. E o que é? Eu preciso do seu colchão, da sua cama. Aí eu apoiei assim e falei, já tem uns 20 anos que eu tenho esse colchão, acho que está na hora de trocar. Tá bom, leva, eu vou comprar outro para mim. A coisa do Ai Weiwei é sempre isso, assim, é a subversão. Você pensa que está vendo uma coisa, mas é outra. E tem sempre uma segunda camada. My work is always have a political aspect, because I always believe you have to tell the people what you like and what you hate. So I think if artists are honest artists, not every artist is doing that. So you should respect your own life and respect the condition you are living in. De Ai Weiwei para o mundo, agora vamos atravessar as fronteiras para ver outras exposições por aí. Música como protesto para defender a liberdade, música para dar voz a problemas vividos pela população, para dizer aquilo que está preso na garganta. Assunto da nossa comentarista Patrícia Palumbo. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. A primeira canção que eu vou recomendar aqui para vocês foi gravada por Elis Regina e também por seu autor Belchior em 1976. A canção se chama Como Nossos Pais. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. É um libelo pela liberdade, é um manifesto pela juventude, pela liberdade, jovens cabelo ao vento, gente jovem reunida, ele fala nos versos, ele fala de beijar a sua menina na rua, coisas que estavam difíceis de se viver naquele momento. E a gente está vendo isso outra vez. Então, acho que Como Nossos Pais virou uma canção também para o nosso tempo, porque com a arte podemos resistir. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
E para quem acha que a canção de protesto ou a canção que fala de direitos humanos ficou na década de 70, eu vou recomendar duas canções contemporâneas. Primeiro, a Ila, uma jovem paraense nascida na periferia de Belém do Pará e que lançou um disco chamado Em Cada Verso um Contra-Ataque. Vocês podem imaginar pelo título o tanto de mensagem que ela traz nesse trabalho. Mas eu vou destacar uma canção que ela fez em parceria com Chico César, que se chama Melanina. Um apelo à tolerância de raça. Ela diz nos versos, ela e Chico César: você precisa urgentemente, amor, de um amiguinho de cor. Ouve, é divertido. E concorda com ele, e acorda com ele, concorda. E agora eu vou recomendar Criolo, que entre os nossos contemporâneos, rapper, nascido no Grajaú, talvez seja o mais contundente nesse momento. Aonde a pele preta possa incomodar, 1 litro de pinho-sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. E ele acaba de lançar um tremendo de um petardo, uma bala forte mesmo. A canção se chama Boca de Lobo e fala dessa situação extremada em que estamos vivendo agora, especialmente nas periferias. Fala muito da desigualdade social e do pouco acolhimento que essas minorias têm do poder público e das pessoas ou das classes mais abastadas. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. E se você quer ouvir mais canções de direitos humanos e que falam também dessas outras questões de amor, tolerância, a gente fez uma playlist especial do Metrópolis. Vai lá no Facebook para conferir. Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis. Pacote de 7 boys. E agora falamos de arquitetura. Começou um grande projeto para celebrar a obra de Gustavo Pena. O arquiteto e urbanista é responsável pelo Memorial da Imigração Japonesa, o Museu de Congonhas, o Centro de Feiras Expo Minas e a Escola Guinhar, entre outros, todos em Minas Gerais. A PUC de Poços de Caldas vai lançar concursos, exposições, workshops e publicar livros até o aniversário de 50 anos de carreira, em 2023. O vídeo repórter Rodrigo Leitão foi até Belo Horizonte para conversar com o Gustavo. Eu acho que eu virei arquiteto porque eu sempre explorei muito o espaço que eu vivia. O afeto, né? A relação de afeto que você tem com o lugar. O lugar é aquilo que é o invólucro, é o continente, o seu conteúdo, e o seu continente é aquele que você estabelece uma relação com ele. Quem convive, vive com, né? Vive em comum união. Então é comunhão, é a atitude do do considerar o outro e não desconsiderar, porque essa é a atitude que a gente tem mais impessoal que as cidades estão exibindo hoje em dia. A beleza que é aquela coisa que transcende. Quando você faz uma coisa bem feita, equilibrada e tal, você necessariamente está fazendo beleza. Eu costumo dizer que quem sabe fazer um gesto de carinho pode fazer arquitetura. Então a arquitetura não é uma coisa para especialistas, é uma coisa para gente que sente, gente que se identifica. E agora o Metrópolis tem dicas de exposições para você aproveitar aqui em São Paulo.
He photographed the most celebrated people of his era, from the 1930s all the way through to our time. So we have Truman Capote, and we have Ingmar Bergman, Saul Steinberg, who's wearing a mask. E o sinal de alerta está ligado para a cultura brasileira. Os recursos vêm minguando, faltam investimentos para produzir e também para preservar o nosso patrimônio. De uma forma geral, faltam propostas concretas e planejamento dos candidatos aos cargos federais e estaduais. O que esperar daqui para frente é o que nós vamos conversar agora com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão. Boa noite, ministro. Boa noite. Seja bem-vindo ao Metrópolis. Muito obrigado. Ministro, vamos falar direto da Lei Rouanet, né? Porque dividiu a opinião pública, vem dividindo durante a campanha. Aliás, alguns artistas foram atacados, dizendo essa mamata vai acabar, não sei o quê. Lei Rouanet é mamata? Aliás, não. Lei Rouanet que existe desde 1991. Isso, exatamente. A Lei Rouanet foi criada em 1991, regulamentada em 1992, começou a funcionar, portanto, em 1992. Então, temos aí já muitos anos, né? Mais de um quarto de século de funcionamento. Não tem nada a ver com mamata, assim, há uma série de mitos, muitos deles sem base na realidade. Eu sou um entusiasta da Lei Rouanet, acho um mecanismo inteligentíssimo de fomento à cultura, que gera uma parceria muito positiva entre o poder público, as empresas e a sociedade, e também, obviamente, os artistas e produtores culturais. Nós tivemos aí, nesse mais de um quarto de século, mais de 53 mil projetos realizados, né? São os dados atualizados, né, que eu tenho. Recentemente nós atualizamos os dados. Estamos falando aí de mais de 17 bilhões de reais injetados na economia criativa brasileira, gerando renda, gerando emprego, gerando inclusão, gerando valor, gerando inclusive arrecadação tributária e, portanto, gerando desenvolvimento para o nosso país, né? É um sistema que funciona hoje muito bem. De um modo geral, ganha com isso. Sem dúvida, todos ganham, não apenas os artistas e os produtores culturais. E hoje eu posso assegurar a você que a Lei Rouanet funciona com total rigor, com total controle, com total equilíbrio, total transparência. Quer dizer, hoje nós temos aí um aplicativo disponível para qualquer cidadão, onde todas as informações sobre todos os projetos estão disponíveis e sendo atualizadas, inclusive em tempo real, quando alguém faz uma despesa no âmbito de um projeto, esse dado já aparece no sistema. Enfim, hoje a coisa funciona muito bem. Ok. Bom, seguinte, o candidato que está em primeiro lugar aí nas pesquisas diz que vai acabar com o Ministério da Cultura, que vai juntar com o Ministério da Educação e do Esporte. O que significa isso? Olha, eu acho que há muita especulação em torno disso. Ele falou, não é especulação. Sim, mas eu acho que é aquelas coisas que você fala no meio da campanha e tal. Eu acho que quando o candidato se elege e depois senta na cadeira, a situação é diferente. Aí sim é que ele vai decidir realmente o que vai fazer, e ele vai colocar, inclusive, em xeque, em prova, aquelas convicções que ele tinha antes e as reflexões que ele fez ao longo da campanha. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que o
qualquer que seja o futuro presidente, tenderá a perceber a importância estratégica da cultura brasileira para a sociedade, para o país, também do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e tenderá a dar à cultura um tratamento à altura, um tratamento adequado. E acho que nós, que somos da cultura, gestores, artistas, produtores, temos que valorizar a nossa área e apresentar aos candidatos, ao presidente, uma vez eleito, ao conjunto da sociedade, esses ativos que essa área tem e toda a capacidade que essa área tem de contribuir para o país. Por que você acha que a cultura está apanhando tanto? A gente vê isso nas redes sociais. A cultura, ela de alguma forma, seja através da Lei Rouanet ou de outras leis de fomento, a cultura de uma maneira geral, parece que ela só interessa a um determinado segmento da sociedade. E ficam batendo em artistas e na cultura de uma maneira geral. Por que isso está acontecendo? Olha, acho que tem 2 pontos aí para a gente mencionar. Uma questão muito complexa, né, que mereceria uma reflexão mais ampla, mas eu abordaria 2 pontos. De um lado, eu acho que nós ainda não logramos mostrar, comprovar para o conjunto da sociedade a importância que as atividades culturais e criativas têm no nosso país. A gente está falando de 2,64% do nosso PIB, mais de 1 milhão de empregos formais diretos, cerca de 250 mil empresas e instituições, atividades que cresceram entre 2012 e 2016 a uma taxa média anual de 9,1% e que apresentam um vastíssimo potencial de crescimento nos próximos anos e, portanto, de contribuição para o desenvolvimento do país. São dados que pouca gente conhece, que pouca gente sabe. Então, de fato, há uma dificuldade histórica aqui no Brasil de os governos e, eu diria, o conjunto da sociedade e a própria mídia de entenderem a importância capital, estratégica, vital, essencial da cultura e das atividades culturais e criativas. E isso gera uma série de incompreensões, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que a cultura, tradicionalmente, foi um território muito mais próximo da esquerda, em termos políticos, né? E agora, como nós temos um duelo entre esquerda e direita, o que inclusive me parece algo bastante saudável em termos de fortalecimento, consolidação da nossa democracia, que todas as forças ideológicas e políticas tenham voz e vez, mas justamente a cultura entra nesse embate político por ser identificada como um território da esquerda, o que inclusive eu diria que não necessariamente é verdade. Eu conheço muita gente da cultura que não é de esquerda e que trabalha, seja como artista, seja como profissional, seja como empresário, enfim. Mas eu acho que essas coisas tendem a ser esclarecidas e eu aposto no império do bom senso. Você está parecendo otimista, eu quero que você passe esse otimismo para nós, porque eu tenho conversado muito com a classe artística. Inclusive, fui na abertura da Mostra Internacional do Cinema, conversei com muita gente lá, e os artistas, de um modo geral, né, estão muito preocupados com as possibilidades do ano que vem, conforme for o candidato que vença as eleições, dependendo se for o candidato da direita, eles temem com o fim do Ministério, temem com o fim de Lei Rouanet ou outras leis de incentivo, temem com a volta da censura, porque este candidato ele é favorável à ditadura, já falou isso, né? Favorável à tortura, etc, etc. O que você diria para esses artistas? Olha, eu acho que, mais uma vez, o tema da cultura passou ao largo da campanha eleitoral. Não foi abordado com a relevância que o tema tem para o país e na vida social dos brasileiros. E isso acaba contribuindo para que haja muita dúvida, muita incerteza, muita incógnita em relação ao que vai acontecer de fato. Eu lamento que também, mais uma vez, o setor cultural não tenha se unido para digamos, estabelecer com os candidatos uma relação menos ideológica, menos de adesão e mais de afirmação setorial, né? Quer dizer, colocar para todos uma pauta única de demandas e de propostas e exigir dos candidatos compromissos com essa demanda. Eu acho que seria uma atitude, digamos, mais madura do que a simples adesão ideológica a um candidato
ou outro. Mas, enfim, essa é a realidade que está aí, nós temos que lidar com ela. Eu acho que eu não concordo não comungo dessa visão apocalíptica. Eu acho que quem quer que seja que ganhe a eleição, ao sentar na cadeira, terá que pensar, refletir sobre o que fazer com a cultura e com o Ministério da Cultura, e ao conhecer o Ministério da Cultura, os números, os dados, todas as informações, e ao conhecer melhor o campo da cultura, também os dados, as informações, etc., tenderá, na minha visão, a ter uma abordagem mais equilibrada e mais racional. Pelo menos eu vou fazer todo o possível, tudo que estiver ao meu alcance, para isso. O Ministério da Cultura hoje está preparado para esta transição. Nós já preparamos todos os documentos, todas as informações, todos os dados, inclusive sobre Lei Rouanet. Estamos prontos a apresentá-los ao futuro presidente e a discutir e a debater todos os assuntos, inclusive prontos para derrubar certos mitos que andam circulando por aí, que são equivocados. Uma boa notícia que a gente ficou sabendo na sexta-feira é que foi achado cerca de 80% do crânio da Luzia, lá no Museu Nacional. Como é que está a situação? Bom, vamos lá. Como você sabe, o Museu Nacional ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Brasil as universidades federais têm autonomia orçamentária e administrativa. Então, toda a ação do Ministério da Cultura e também do próprio Ministério da Educação em relação a esse assunto se dá via o FRJ, porque quem está no comando é a UFRJ. Agora, nós colocamos o Ministério 100% à disposição e hoje nós temos técnicos do IFAM e do IBRAM trabalhando lá diretamente nesse processo emergencial lá do Museu Nacional, inclusive nesse processo também de separação do acervo, de catalogação do que sobrou e tal, etc. Sem dúvida que essa foi uma notícia excepcional, mas obviamente que o que nós tivemos ali foi um quadro, uma situação de tragédia absoluta. Agora, nós estamos comprometidos com a mudança do modelo de gestão, de governança e de sustentabilidade dos nossos museus, sobretudo dos museus federais. Foi por isso que o governo federal editou a MP 850 e a MP 851. A MP 850 transforma o IBRAM, que é uma autarquia, na ABRAM, Agência Brasileira de Museus, que é um serviço social autônomo, como, por exemplo, a Rede Sara, que é uma rede de hospitais de excelência e com função pública, né? E a MP 851, que regulamenta a adoção de endowments, né? De fundos patrimoniais permanentes que ajudam muito a sustentabilidade de museus. Eu penso que com essa mudança de modelo nós poderemos salvar os nossos museus. Acabou o nosso tempo. Eu pergunto para você rapidinho, gostou da experiência de ser ministro? Sensacional. Pense numa pessoa feliz, pense em mim. Acho que deu para fazer muita coisa, obviamente que tantas outras não houve tempo, mas acho que foi uma experiência fabulosa e eu espero agora entregar para o próximo governo um ministério melhor, mais organizado, mais estruturado e com mais capacidade de realização do que aquele que eu recebi. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui. Sucesso para você, sucesso para nós brasileiros. E sucesso para a cultura brasileira, que é fundamental, é algo vital na vida do país. Ok, obrigado. Obrigado. Bom, eu me despeço aqui e a Didi vai encerrar o programa. É com você, Didi. É isso, Cunha. O Metrópolis vai ficando por aqui. Para encerrar, tem uma dica da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que está em cartaz com mais de 300 filmes até o dia 31. Amanhã você pode ver o novo filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã. O título já diz muita coisa. Um policial negro chega a uma pequena cidade no Colorado e tenta expor a organização racista. O longa ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes. Spike Lee, para fechar o Metrópolis. A gente volta na terça, logo depois do Jornal da Cultura. Tchau, tchau. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello,
This is Ron Stallworth calling. Well, who am I speaking with? This is David Duke, Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans, and Irish, Italians, and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers. We're on a roll, baby. America first. America first! America first! If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother.